Thiago Gentil, ex-jogador do Palmeiras, agora secretário do esporte. Muito obrigado por receber na sua casa, cara. Ô, Léo, sempre um prazer, além de amigo, pô, poder gravar com você. Vai ser muito legal e vai ser muito divertido, tenho certeza disso. Será que eu vou te irritar hoje igual no Fute-Mesa ou não? Pior que perder pra você e ter que te aguentar, isso que é o pior. Pior não é perder, o pior é ter que te aguentar. Bom, galera, pra quem não conhece o Thiago, porque é novo, né? Porque eu também não vi ele jogar porque eu não era dessa época. Agora começou. Mas eu vou falar pra vocês o seguinte, ó. O cara jogou no Palmeiras, Santa Cruz, Náutico. Aí tem clube que não dá pra falar, né? Al-Ittihad. Na Arábia Saudita. Daegu. Você foi pra lá, Daegu? Daegu. Daegu? Coreia do Sul. Alavés, Figueirense, Aris, Coritiba. Aris é da onde? Grécia. Grécia. Coritiba, Nacional, Grêmio, Barueri, Guarani. Títulos: Copa do Brasil de 98, Copa Mercosul 98, Libertadores 99, Brasileiro Série B 2003, Troféu 90 anos do Esporte do Clube Tatuapé 2004, Campeonato Pernambucano 2001 e 2002. Tá faltando alguma coisa? Isso aí, acho que não. Acho que tá tudo, né? Acho que foi isso. Ainda bem que a Wikipedia não me pegou agora, hein? Então fui bem agora. Cara, falar um pouquinho da sua carreira, do futebol. Você que teve, né, no auge de um clube que nem o Palmeiras, de grandes clubes que nem tá no cenário nacional, que nem, por exemplo, o Flamengo hoje, jogador do Flamengo. É a mesma coisa na época jogar no Palmeiras, né? Que era uma das seleções do time do Brasil, o time que tava mais em alta, não era, Thiago? Eu tive a oportunidade de, naquela época era muito jovem, né? Eu que vim da base do Palmeiras. E eu tive a oportunidade de subir 97 e 99 pegar, 98 também, grandes títulos, 99 campeão da Libertadores, pegar caras como, né? Se eu falo de esquecer alguém é injustiça, né? Porque é Sampaio, Alex, Júnior Baiano, Kleber, Roque Júnior, sim, Paulo Nunes, uma galera, o Júnior lateral. Então, assim, pra mim foi um aprendizado gigante. Eu tinha aqueles caras como ídolo, né, cara? E o futebol é muito rápido as coisas, né? E graças a Deus eu comecei a me destacar nas categorias de base, seleção brasileira, tudo, e logo eu subi e integrei o grupo profissional, então foi maravilhoso viver essa época com grandes craques. Bom, você era um cara muito rápido, né? É até hoje. Agora eu vou dar moral porque eu gosto de cutucar nas cornetadas, mas vou falar a verdade. O homem é rápido, joga muito até hoje, se cuida, um cara exemplar. Mas temos que dar valor antes do Palmeiras também, antes de você entrar na categoria de base, que você foi um cara muito rápido porque o salão ajudou muito, né? O seu pai, como técnico, como ex-jogador também, ele te ajudou bastante na categoria antes da base, né? Era desde de leite na nossa época, não era? Eu joguei tudo. Eu comecei no Chupetinha naquela época no futsal, que era sub-6, hoje sub-6, sub-7, sub-8, e depois sub-12, sub-14, que é os anos pares no futsal, e no futebol de campo o ano ímpar. E eu venho do futsal desde as primeiras categorias e sempre joguei, sempre amei jogar futsal, e tenho, né, campeão metropolitano, estadual, tenho os tênis de ouro, ganhei um monte de título, e tinha grandes jogadores naquela época, né, na minha geração, que também acabaram se tornando jogador de futebol de campo, no Corinthians, no São Paulo. Foi uma geração de grandes jogadores e, sem dúvida, né, a base, acho que o futsal deu toda a base para mim, né, principalmente pelas características que eu tenho, né, eu jogo do meio para frente, então a confiança, né, de você ter a bola toda hora, então não tenha dúvida que foi muito importante para minha vida me tornar um profissional, ter passado pelo futsal. Qual a característica sua que você levou para o futebol de campo que você trouxe do futsal? Você falou, isso aqui é 100% futsal que eu trouxe. Porque todo mundo tem uma jogadinha mestra, né? Aquela de cortar pro lado e bate, aquela de dar e passa rapidinho. O que era a sua característica básica? Quando eu jogava, eu joguei no ataque, né? Meio atacante, então sempre era mais do drible, né? Então não tem balanço, sai pra esquerda, né? Essa é mais dentro desses dribles, ou pisar muito na bola, né? Você pisar com a cabeça erguida, o tempo que o milésimo de segundo faz diferença, né? Quando você domina com a bola pra baixo, do salão, né? Pisar com a bola e já tá com ela aqui no pé pra saber pra onde você vai. E hoje, né, acho que você viu minhas fotos ali, né, minha história ali, e a maioria das fotos que eu tenho são todas de cabeça erguida, então eu era um cara que jogava com cabeça erguida, acho que bola no pé, futsal. O futsal te dá isso aí, né, a velocidade do raciocínio, tudo, então eu sou muito grato ao futsal por tudo que eu vivi nessa época. E o seu pai, que ensinamento que ele te deu desde jovem? Ele falava, moleque, vai treinar, você vai ser jogador. Meu pai era treinador de futsal, né, também, até hoje, né, ainda tem a escola. Seu Valdemar. Dele, e sem dúvida, meu pai me dava muita confiança, né, porque eu sempre fui esse cara do drible, né,
Então eles sempre falavam, se errar, você vai de novo, vai de novo. Então isso te traz confiança também, né? Porque a gente vê hoje muito, principalmente no futebol brasileiro, né? A gente vê, lógico, como você falou aí, Palmeiras, Flamengo, os grandes clubes, mas antigamente você via a Série B, você via muito cara que gostava do 1 para 1. Hoje o cara perde uma bola, já não tem confiança de ir de novo. Eu acho que o grande diferencial de ter alguém para cobrar, ou de você ter a confiança de poder executar no momento mais difícil do jogo. Que bom, então seu pai te ajudou bastante. Não tenho dúvida. Foi a sua base para poder chegar no profissional. Sem dúvida, eu sempre falo, até hoje, né, você vê os jovens, tantos jovens têm talento e acaba saindo fora porque não tem uma base familiar. Mesmo sem condições na época, meu pai fazia de tudo para me levar nos treinos, né? E meu pai e minha mãe sempre me apoiaram e graças a Deus acabou dando certo. Então vamos escutar o que ele vai falar para você, que ele mandou um recadinho. Olha! Fala, Léo, tudo bem, meu amigo? Tudo tranquilo? Valdemar Gentil, pai do Thiago Gentil, dá uma palavrinha sobre meu filho. Aí eu tô dando aula aqui, o Thiago começou aqui também, jogando bola aqui na minha escolinha. Estamos dando aula aqui. Falando do Thiago, não tenho o que falar. Tenho orgulho de ser pai do Thiago, por várias situações que nós passamos, né? Muitas emoções, passei por várias emoções. Ele é um filho muito, muito generoso, muito bondoso, muito amável. Eu tá falando do meu filho aqui é a mesma coisa que tá enfeitando um pavão, mas não é isso. É que realmente meu filho, ele foi muito meu amigo, muito meu parceiro, sempre foi, você entendeu? E nós somos parceiros a vida inteira, até hoje a gente se dá bem e tudo. E ele foi camisa 10 do meu time, né? Tenho a honra de falar isso, do Palmeiras. Jogou na Europa há muitos anos, jogou na Ásia e teve as passagens dele, né? Teve a vida dele de atleta profissional. E eu fui muito feliz em saber que ele se deu bem na carreira, né? Na vida de atleta. Teve os momentos bons, teve os momentos ruins, né? E a gente sempre dando força, sempre apoiando nos momentos ruins, como apoiando também nos momentos bons, né? E é isso. Eu adoro meu filho, eu amo meu filho, né? Mesmo ele não sendo um atleta profissional, se não fosse, né? Como agora está aposentado, né? Então eu amo ele mesmo assim. Foi dono de uma família maravilhosa, construiu uma boa família, né? Então tenho orgulho disso também. Bom, um forte abraço. Te amo, meu filho. Tá com Deus. Arrebenta com a gente. Eu antes que você. Obrigado, Léo. Cara, meu pai é isso aí, tudo que ele falou. Meu parceiro, meu amigo. Quando eu nasci, meu pai tinha 21 anos, né? E quando eu estreiei no profissional, ele tinha 38. Então, assim, eu estreiei com 17 anos. Então foi uma relação, assim, sempre muito próxima. Estreita, né? Sempre fomos muito amigos, ele sempre caminhou comigo. Como eu falei no começo, né? Dentro das dificuldades que a gente tinha na época, eu jogava futsal lá em São Caetano, eu sempre morei na Lapa, São Paulo. E às vezes ia de trem, às vezes ele fazia de tudo para me acompanhar. E sempre me acompanhou, cara. Meu pai sempre fez de tudo para estar do meu lado. Então eu tenho só gratidão e parceria, né? Junto a gente construiu essa minha carreira e depois a gente pôde caminhar junto em outras coisas, né? Hoje ele mora bem, né? Tá feliz, mora lá em Florianópolis, cidade que eu também tenho muito carinho, joguei lá. E tá bem, tá feliz e a minha maior felicidade é ver meus pais bem. Que bacana, que bom, cara. E ele também nunca foi bonzinho, né? Ele sempre foi um cara que cobrou bastante, era meio briguento. Tem uma história dele aí que eu fiquei sabendo, que é o seguinte, agora começa as cornetadas. Thiago jogando, ele tava no banco, né? Tava com o Palmeiras. Aí tinha as cativas, né? Ficava lá em cima no Parque Antártica. E aí o pai dele sentado vendo o jogo e tinha um monte de conselheiro atrás, mas não sabia que era o pai do Thiago que tava ali. Aí os caras começaram, põe o Thiago! Técnico burro, põe o Thiago. Colocou o Thiago foi dar um chute, a bola deu uma subidinha pra fora. O cara gritou, tira o Thiago, esse filho da mãe. O pai dele levantou e foi pra cima dos conselheiros. Isso foi logo no começo ainda, que eu tava começando ainda minha carreira, que eu tava muito bem.
E, cara, e meu pai sentia muito, que é pai, né? Que pai que gosta disso, né? Então, assim, só que ele foi se acostumando. Eu falei, pai, você vai ter que se acostumar com a crítica, com o elogio, porque o futebol e o jogador de futebol, ele vive disso, né? De que num dia você é o melhor do mundo, outro dia você é o pior do mundo. Mas, e essa oscilação, como eu falo, que... por isso que tem muitos jogadores que a confiança, eu sempre falo na confiança, porque é difícil, a gente se abate muito, como meu pai falou, teve muitos momentos difíceis, teve um momento que eu tava na Coreia, ganhava muito bem financeiramente, a Ásia para ir, sair do Palmeiras para fazer a minha parte financeira, né? E teve uma hora que eu liguei pra ele chorando, 5 horas da manhã lá, que era 5 da tarde aqui no Brasil, que eu não aguentava mais, eu não conseguia dormir, eu tinha vontade de voltar, de estar no meu país. E mesmo assim eu segurei, a gente junto, eu acabei ficando 8 anos fora. Mas qual foi o maior motivo? A alimentação, alojamento? O que foi? Cara, acho que desgaste de tudo. Não, estrutura lá, dinheiro não faltava. Top. Isso aí não era o problema. O problema era, tipo, meu filho ficava doente, minha sogra faleceu, eu tava lá. Então você começa a falar, cara, se acontece alguma coisa com meus familiares, eu sentia falta dos meus amigos, eu sempre fui jovem, aquela coisa toda, mas como eu falei, eu sempre fui firme, a mulher sempre do meu lado, cara, minha esposa, tenho que falar, dentro dos 8 anos que a gente ficou fora, né, joguei em 5 países ao todo, e sempre parceira do meu lado, então todos esses momentos de altos e baixos faz parte da vida do atleta, né? Muita gente só vê a coisa boa, mas a gente passa por muita dificuldade e às vezes não é só financeira o que conta, né? É isso, né? De perder alguém querido quando você tá longe, alguém próximo. Minha sogra faleceu, a gente tava lá do outro lado do mundo. Então a gente sente muita saudade e as decepções do futebol, né? Quando você não joga, quando às vezes você se sente traído, quando você fala, pô, quer largar tudo e... Hoje, mas vamos dizer que hoje o psicológico no futebol é uma das prioridades, porque se o cara pode ser um craque, não tiver psicológico, ele não aguenta, ele não vai aguentar, ele vai ter que ter o apoio. Agora, o apoio da família, que nem o Thiago tá falando, é primordial, né? Porque imagina só, você estivesse sozinho lá, sem sua esposa, sem os seus filhos, imagina você tá trabalhando, viajando fora, passando por toda essa situação. Então tem muito jogador que desiste, é que a gente não sabe, mas que deve ter jogador que desiste, Thiago, deve ter um monte, porque não aguenta esse tipo de distância, esse tipo de pressão psicológica, né? Agora, uma coisa importante, vamos voltar um pouquinho na história aqui, antes de você chegar na base do Palmeiras, como é que foi essa transferência do salão pro campo? Então, foi muito rápido as coisas na minha vida aconteceu, né, através do futebol. Eu costumo falar que hoje os meninos ganham muito, né? Não sei se é certo ou se é errado, não vamos entrar nisso, mas nós só tínhamos aquilo, nosso foco era o futebol. Hoje o moleque ganha bem, ainda não estreou, aí é o carro, é o celular, é a vida social, é as redes. Nós só tínhamos aquilo. Então, quando eu comecei no salão com 6 anos, com 13 anos, eu comecei o pessoal do campo me chamar, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, e eu falava, não quero continuar jogando salão, eu não queria jogar. Sério, cara? E aí, primeira vez que eu fui no Palmeiras, meu pai palmeirense, aí, né, isso também influenciou, ele falou, não, aí eu fui no Palmeiras, meu primeiro jogo, assim, eu lembro que era num sábado, você já ia direto pro jogo fazer teste, já era mais, naquela época tinha as seletivas, mas como eu já jogava futsal, eu fui indicação de um diretor do clube, então eu fui direto pro jogo, entrei no segundo tempo, fiz 3 gols. Cara, então peraí, você jogava salão, aí o pessoal do Palmeiras te viu, e você já estava chamando a atenção no salão, né? Já estava muito bem, já tinha ganho acho que 4 tênis de ouro na minha categoria, então eu estava muito bem. E porque eu gostava muito do futsal, e o campo, né, eu brincava às vezes no bairro, o meu pai que ia jogar na várzea, cara, você pegava a bola pouco, né, o salão toda hora você tem a bola, participava mais, então eu sempre fui um cara participativo do jogo. E aí foi quando aconteceu isso, cara, e aí me chamaram, eu fui pro jogo, fiquei lá no banco, segundo tempo, na hora que eu entrei, cara, menos de 20 minutos já fiz 3 gols. Que isso. E aí acabei ficando e assim foi. Campo, salão, estudava. Então minha vida... Então eu comecei a me apaixonar pelo futebol, mas eu amava tanto futebol que eu falo, lógico que a gente pensa em chegar no profissional, mas eu gostava de jogar. Então minha vida era escola, futsal e futebol de campo. Eu saía às 6 da manhã, a partir dos meus 14, 15 anos, voltava às 11 horas da noite para casa. Então minha vida era treinar e estudar. Eu sempre falo do estudo, que foi muito importante para minha vida, depois a gente vai entrar nesse detalhe. Então esse processo... Sua mãe é professora, né? Minha mãe é professora. Então esse processo, para mim, foi muito natural e eu cheguei com 14 anos no Palmeiras, com 17 eu estava estreando no profissional. Caraca. Então as coisas foram muito rápidas, assim,
E eu sou muito grato por esse processo, né? Que eu comecei a aprender a respeitar a hierarquia, o diretor, o treinador, a respeitar as pessoas. Acho que isso é um aprendizado. O futebol é um aprendizado, independente se torna um profissional ou não, o aprendizado é muito grande. Né? Aí depois, quando você largou a mão do futsal, foi quando você estava já no campo, já bem no Palmeiras, é isso? Cara, eu não queria largar o futsal. Eu fiquei nos dois. E você vê como é engraçado. Cara. O pessoal do futebol do Palmeiras queria que eu largasse. E eu falava, não vou largar. Só que eu tava muito bem também no campo. Então, por exemplo, se o Palmeiras me mandasse embora, eu ia pro Corinthians, ia pro São Paulo, ia pra qualquer outro clube. Então eu tava muito bem, por isso que eu estreiei com 17 anos. Então não tinha como. E aí quando eu cheguei com 17 anos, o Filipão, eu tava na base ainda, o Filipão me convoca pra um jogo no profissional contra o Inter de Porto Alegre, que é a minha estreia. Que a defesa do Inter errava. E Thiago Gentil, por perto, acertava. Estava absoluto na bola. O Fernando Miguel acabou não me vendo, trombou comigo e a bola acabou sobrando pra eles. 2-0 Palmeiras. E aí eu vou pro jogo e eu tava ainda jogando salão. Aí quando eu volto, eles me chamam pra fazer o contrato profissional. No profissional você tava jogando Eu tava salão? na base, mas ele me convocou um jogo, o Palmeiras já tava classificado. E aí chamou os meninos da base, chamou 4, e eu fui um desses. Eu já treinava às vezes com 16 anos, e aí depois disso eu fui lá no clube, eu chorava pro diretor, né? Falava, ó, infelizmente tem que deixar, eu sou apaixonado pelo futsal, mas estou realizando o meu outro sonho, que é me tornar um jogador profissional de futebol de campo, que aí você começa o processo, você se torna um sonho também, né? Você começa a ver as referências. E aí foi muito natural, assim, cara. E eu sempre fui apaixonado pelo futsal. Tenho um monte de amigo que acabou virando no futsal, outros que eram do futsal também viraram no campo. E eu tenho essa amizade até hoje com essa galera do futsal, muito Cirilo, que jogou fora, o Sidão goleiro, tem o Thiago goleiro da seleção brasileira. Então tem um monte aí dessa galera aí que continua meus amigos até hoje. Então, essa fase que você estava, né, nessa época da base, é mais ou menos a fase que o seu filho está hoje, que ele está jogando na Ponte Preta. O que você passa para ele dessa experiência? Hoje meu filho ele tem 18 anos, né, já está... eu faço esse mesmo processo que meu pai fez comigo, com ele desde pequeno, porque eu falei pra ele, o que você quer? Ele falou, quero jogar. Eu falei, então eu vou te apoiar. Eu nunca pressionei ele porque eu joguei, ele tem que ser jogador, nunca fiz isso, sempre deixei ele à vontade. Peguei sim nos estudos, que é uma parte que eu sempre peguei, e foi natural também. Ele também tem o talento dele, hoje tá na Ponte, tá no Sub-20, tem um contrato profissional, tá no Sub-20, então tá atrás do sonho também. E outra, tá de férias e tá treinando agora nas férias, né? Ele é focado, é muito mais que eu não era... Sério? Eu gostava muito de jogar. Você treinava o dia inteiro, das 6 da manhã às 11 da noite, cara. Mas eu gostava de jogar, eu não gostava de treinar. Ele quer treinar. Ele é focado. Até porque ele também joga, eu sou jogado do meio pra frente, joga do meio pra trás. Ele é lateral canhoto também, é lateral esquerdo e quarto zagueiro. Então, e ele sabe que o processo hoje para se tornar um grande atleta, o futebol mudou muito fisicamente. Não vou falar em parte técnica, qualidade, que isso não é um detalhe, mas o futebol hoje se corre 14 quilômetros, 16. Exato. Então o futebol tá muito, e ele é muito focado, cara. Então, assim, a gente fica na torcida, né? Independente de qualquer coisa, que é a felicidade do filho. Mas ele sempre apoiando. Ele é um garoto de sorte, né? Porque foi jogar comigo aqui, a gente deu um tapinha em você, lógico. Você só ganhou porque jogou dele. Agora, ainda bem que você falou isso. Você só jogou porque ele tá 18 anos, tá voando. É o seguinte, um jogo é de dupla, meu irmão. Não interessa, é 2 homens contra 2 homens ali. O negócio, o bicho pega. E vamos saber o que ele também falou pra você, Titi. Fala, Tilê. Tô aqui pra dar um recado pro meu velho aí. Falar que, meu pai é um cara muito importante na minha vida, é meu ídolo. É um cara que apoia eu em tudo. É um homem de Deus, um homem focado no que quer, focado nos seus objetivos, prioriza a família, e eu me inspiro nele em todos os aspectos da minha vida. E, feliz demais por ter ele como pai, como amigo, como parceiro, como tudo. E é isso, valeu, um abraço. Beijo, pai, com Deus. Cara, você é louco. Meu filho meus filhos, né? Meu filho e minha filha a gente faz tudo por eles, né? Eu mudei minha vida, hoje eu moro no interior, para poder ter mais tempo com eles, de procurar todo esse tempo que a gente perde no futebol com a família, porque é concentração, viagem. Eu tive filho muito cedo, né? Meu filho é 18 anos, eu tô novo ainda. Eu tive meu filho com 23 anos, então ele participou muito da minha carreira. E às vezes a gente não podia buscar na escola, não tinha tempo de nada, assim, concentração, viagem. E hoje, cara, assim, depois que eu parei, eu resolvi valorizar mais minha família, meus filhos, minha esposa, priorizar o tempo com eles. Eu acho que o tempo é uma das coisas mais importantes da vida, né?
Então a minha mudança pro interior, justamente por isso, hoje eu tenho meu trabalho, volto para casa, fico com eles, busco minha filha na escola, ele já tá grandão já. Andrei, obrigado, viu, pela moral, pela mensagem. A Agatha também não mandou mensagem, porque ela tá na escola, cara. E o Andrei, assim, cara, é um filho exemplar, um moleque de ouro, não me dá um trabalho, nunca me deu trabalho, um orgulho. E que a gente, com tudo isso que eu tô falando, se eu pudesse dar tudo do futebol, que tá na busca do sonho, né? Tudo que eu vivi pra ele. Porque você sentiu que ele quer de verdade, não, né? Ele é muito focado. Ele tem um foco, assim, absurdo. Eu costumo falar, né? Eu joguei com caras que são super profissionais. Ele tá numa mão dentro dos caras que eu joguei, ele faz parte disso. Top. Cara, ele é muito focado. Desde quando a gente vai pra praia, ele quer correr nas dunas, ele quer fazer intervalado. Legal. Ele treina demais. E tá em busca do sonho, né? Tomara que ele consiga realizar os desejos dele, que seja futebol, que seja outra coisa. Estamos na torcida por ele e tentando dar conselho o máximo que a gente pode. Agora vamos falar da bola, agora vamos falar da Redonda, da época do Palmeiras, do auge, quando você estourou, Thiago. Conta pra gente quando você falou assim, cara, você saiu na rua, a galera falava, é o Thiago Gentil do Palmeiras, tira foto aí, dá autógrafo, tira uma foto. Como é que foi esse momento pra você? Tudo é novo, né? É como eu falei, você sonha em estar naquele momento, naquele lugar. E aí quando você faz a sua estreia, e aí você entra, você começa a jogar, eu acho que o momento mais marcante, assim, é quando aí você vai pro banco, né? O que tá acontecendo com esse jovem, né? Aconteceu o Gabriel Jesus, o Ender, e a torcida começa a pedir seu nome. Você com, cara, 17, 18 anos... E aí, você fica... Eu acho que é o momento mais emocionante. Lógico que um título não tem explicação. O título é o auge do atleta. O título, para mim, sempre vai ser o máximo, porque é um trabalho em equipe. É difícil conquistar um título, né? Dentre tantos, é só um que ganha. Mas esse momento, eu acho que o reconhecimento, o pessoal começar a gritar seu nome por um trabalho que você está fazendo, isso não tem preço. E aí vem o reconhecimento, né? Quando você começa a sair na rua, né, e essas coisas todas. Claro que naquela época era novo, né, então a gente se sente bem, né, você se sente valorizado, mas eu sempre levei isso muito de boa. Viu? Se tivesse rede social naquela época? Eu era tranquilo, você sabe que eu sou de boa com as redes sociais. Né? Agora, com rede social você mas não era tranquilo não. Não, mas hoje o que proporciona isso daí, pô, são coisas que na nossa época não tinha, mas a gente tinha outro tipo, eu saía naquelas revistinhas, me convidavam pra sair, tinha aquelas revista, muita gente que é da época vai lembrar, Carícia. O Lance, né, meu? O Lance Jornal, sim, mas na época tinha revistas, né, de jovens, assim, e tal. E, pô, eu tive a oportunidade de passar por tudo isso, né, então, cara, são só memórias maravilhosas, são momentos inesquecíveis.